rumble numerosos meteoros explodiram no horizonte, formando uma chuva de fogo. A força de cada projétil de fogo caiu mais de 1000 graus. Estrondo. 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 Era como se o mundo estivesse sendo destruído. A terra tremeu e os céus se lamentaram. Até o céu não conseguiu aguentar, formando inúmeras rachaduras espaciais que também foram rapidamente destruídas. Os dois magos anteriores, Cristofaz e Magi, não conseguiram terminar uma frase antes de serem quebrados em fragmentos pelos meteoros flamejantes. Depois disso, explosão após explosão causou estragos na Terra. A vasta área, com a cidade no centro dela, se transformou em um inferno de fogo. Muitos magos de martelo espinhoso não conseguiram resistir sob o ataque da chuva de fogo. Eles só podiam assistir em desespero quando foram engolidos pelas chamas. Como Blazing Rain of Extinction cobria uma área muito grande, todos os métodos de fuga se transformavam em piadas. Depois que uma onda da chuva flamejante caiu, todo o corpo de martelo espinho foi exterminado. Além da cidade em que Kazon estava, que estava ileso, toda a área se transformou em um inferno. A crosta terrestre desmoronara, a lava fervendo e era como se tivessem chegado a um oceano de lava. O vídeo foi interrompido, e Lei manteve sua expressão de choque, incapaz de voltar a si mesmo por um longo tempo. A área em que o Lord Kazon lançou um feitiço se transformou em uma região de vulcões ativos. Todo ano, ele vai explodir algumas vezes, e todas as criaturas vivas que vivem dentro de algumas centenas de quilômetros pereceriam quando ele se transformasse em uma área da morte. Robin ainda estava explicando para Lei. Quando o poder da magia for levado ao extremo, criará uma cena tão terrível, murmurou Lei para si mesmo. Desde o incidente, todos os Morningstar Magi no continente central assinaram um acordo que, a menos que houvesse circunstâncias especiais, eles não poderiam usar técnicas finais no continente central, nem destruir o meio ambiente em tal escala. Robin sorriu ironicamente. O alcance dessas técnicas finais da Estrela da Manhã era muito aterrorizante e, se não fosse regulamentado, era impossível viver no continente central se houvesse mais grandes batalhas. Mais cedo ou mais tarde, eles seriam extintos, semelhantes a como a Era Antiga havia morrido. Feu, Lei suspirou. A cena agora o surpreendera de verdade. Embora ele tivesse fragmentos das memórias do Homem-Escorpião, havia diferenças entre as criaturas da Estrela da Manhã e os magos. O que ele podia sentir era o corpo terrivelmente durável da criatura. Quanto à batalha no final, era muito profundo para ele entender. Agora, havia um mago da Estrela da Manhã que havia provado a Lei que, uma vez que ele avançou para o nível 4, magias simples poderiam criar uma mudança qualitativa gigantesca. Como o poder de um feitiço rank 4 poderia ter um efeito tão assustador? Mesmo que seja um feitiço de combinação, não faz sentido. Lei murmurou para si mesmo. Robin sacudiu a cabeça, obviamente pensando de maneira diferente. Esta é a técnica final combinada de um mago da Estrela da Manhã. O tabu dos tempos antigos. Como pode ser comparado com pequenos feitiços de combinação? Dobrar a força individual dos feitiços é o ápice da realização de uma mágica combinada. A amplificação da técnica final de um Morningstar Magos é mais do que 10 vezes isso. Isso é impossível. Magias regulares não podem suportar este consumo. A menos que... Os olhos de Lei se iluminaram, como se ele tivesse pensado em alguma coisa. Exatamente, você já pensou nisso. É isso aí. Apenas combinando feitiços inatos que consomem pouca energia, mas têm grandes efeitos, a técnica final da Estrela da Manhã pode ser formada. As antigas técnicas de meditação de alto grau são a culminação de muitos experimentos feitos por antigos magos, projetando feitiços inatos que são os mais adequados para a combinação. É também um processo que pode ser solidificado no mar da consciência. Robin narrou imediatamente os detalhes.
Deve haver 4 níveis em uma técnica de meditação de alto grau. Esta é a razão. Apenas magos que formam seus feitiços inatos seguindo técnicas de meditação de alto grau são capazes de combiná-los quando estão no nível 4, formando a técnica final da estrela da manhã. É por isso que o 4º nível em qualquer técnica de meditação de alto grau é a parte mais preciosa. Então, que tal os magos que usam Green Water para solidificar seu modelo de magia inata? Perguntou Leilin de repente, e então percebeu a estupidez de sua pergunta. Green Water, combinado com um jogo inato ao modelo. Esse é o método para avançar em sua cidade natal. Nós temos algo assim no continente central. Graças a Deus você não escolheu isso. A expressão de Robin parecia dizer você tem muita sorte. A combinação de uma técnica final Morningstar é a culminação da preciosa experiência adquirida por gerações de experimentos. Os magos que usaram caminhos aleatórios para solidificar suas magias inatas seriam extremamente sortudos se não fossem consumidos por ela. Para criar uma técnica final de combinação. Continue sonhando. Eu não ficaria surpreso se ele se transformasse em uma explosão. A expressão de Leilin era sombria. Ele naturalmente entendeu a dificuldade em projetar uma técnica final do zero. Até ele, com seu I-Shape, não tem muita confiança. Aqueles magos só podiam chorar em desespero. Nesse ponto, um sorriso apareceu nos lábios de Robin. Agora que penso nisso, há alguns magos da manhã assim no continente central. Como muitos feitiços inatos já foram solidificados há muito tempo, há pouca oportunidade de alterá-los. Embora existam pessoas com sorte suficiente para subir ao nível 4, eles não teriam uma técnica final da estrela da manhã. Devido ao enorme consumo de seus feitiços inatos, eles só poderiam ser um pouco mais fortes do que os 3 reis magos, e são vistos como uma desgraça para o Morningstar Magie no continente central. Então, com base no que os idosos mencionaram, a técnica final das técnicas de meditação de alto grau é estabelecida pela técnica Leilin. De repente fez uma pergunta. Então, no 4º nível do nosso Kemoens Pupil, que tipo de técnica final existe? Sua conjectura está certa. Cada técnica final de técnicas de meditação de alto grau é fixa. Como as magias inatas são formadas por técnicas de meditação de alto grau, elas não podem ser alteradas. A partir da técnica final, pode-se dizer a técnica de meditação de alto grau em que treina um Morningstar Magus. Robin assentiu. Quanto à técnica final da estrela da manhã de nós bruxos da serpente gigante Kemoin, é a técnica Morphing perfeita. Técnica de Morphing impecável. Leilin ficou intrigado. Na verdade, quase todos os Warlocks desenvolvem técnicas finais da estrela da manhã que são bastante semelhantes depois de alcançar a classificação 4. É semelhante a um efeito Morphing impecável. O avanço para Warlocks vem da purificação constante da linhagem e da alteração do corpo, aproximando-se da fonte da linhagem. É por isso que depois de alcançar o nível 4, podemos até usar a técnica Morphing e simular a forma de uma criatura antiga real, bem como exibir toda a sua força. Robin falou emocionalmente. Em outras palavras, depois de alcançar a 4ª posição, os feiticeiros da serpente gigante Kemoin podem se transformar em uma antiga serpente gigante Kemoin à vontade. Leilin recordou a terrível durabilidade e força do homem-escorpião que estava no reino da estrela da manhã. Se combinado com o cérebro e magias de Warlocks. Isso realmente é aterrorizante. Criaturas antigas da linhagem eram originalmente muito poderosas. E até mesmo os magos da estrela da manhã não ousavam provocar feras gigantes da estrela da manhã. Se combinado com os pontos fortes do feiticeiro, quão formidáveis eles poderiam se tornar. Apenas o pensamento disso causou a agitação de Leilin. Entendo. Não é de admirar que as magias solidificadas de técnicas de meditação de alto grau não possam ser modificadas. Cada nível é fixo, pois esta é a melhor combinação criada pelos antigos magos.
sem fricção interna e com a força da massa de pontos que os magos da Estrela da Manhã condensaram ao máximo, isso criará um resultado qualitativo terrível. Lei Lin imediatamente lembrou o cristal do núcleo da força espiritual carmesim em seu mar de consciência. Depois de alcançar o posto 3, o cristal formou uma estrutura em 3 camadas complicada. O cristal do terceiro nível tornou-se ainda mais complexo, as runas ainda mais complicadas e formando seu feitiço inato, o olhar intimidador. Quando as runas de intimidade Ngigase combinavam com as de antes, a nova runa tinha sido um estranho carmesim. Tudo que faltava era algo no centro, que poderia então ajudá-lo a exibir uma força formidável. Este é provavelmente o protótipo da minha técnica final do Morning Star, nível 4. Lei Lin suspirou. De repente, ele ficou muito feliz por não ter usado o 4º nível do pupilo de Kemoen simulado com seu Ayahuasca. Embora, em princípio, o Ai a versão de Chip era perfeita, a maioria das técnicas de meditação de alto grau no mundo subterrâneo carecia de um 4º nível. O único deles era o Mystic Might de Dragon King, que só podia ser usado especificamente pela raça dos dragões, e não mencionara tudo isso uma ação. Sem esse conhecimento, havia uma possibilidade real de Lei Lin sofrer uma perda. Se este fosse o caso, ele perderia esta preciosa oportunidade e se tornaria como aqueles pobres Morning Star Magi que alcançaram a 4ª sobrescrito posição, mas não tiveram uma técnica final. Ele também seria desprezado por seus pares. No entanto, desde que ele sabia o princípio por trás dessa combinação, através de simulação com o I-Shape, ele seria capaz de obter informações sobre a 4ª camada real. Com esse pensamento, Lei Lin imediatamente ordenou: I-Shape, usando o meu modelo de magia inato Warlock como a base, simula uma magia inata de rank 4. Consulte a técnica de morphing impecável, conforme necessário. Missão estabelecida. Começando a simulação. Tempo estimado de conclusão: 158 anos, 9 meses. Como de costume, o I-Chip deu a ele uma figura astronômica. Lei Lin revirou os olhos. Ao calcular algo mais poderoso que ele, o I-Chip sempre precisou de muito tempo. Isso também verificou suas noções anteriores. Se ele confiasse em si mesmo e tentasse criar uma técnica final razoável, seria uma tarefa impossível. Neste caso, a menos que eles tenham planos de destruir o núcleo de sua força espiritual e apostar para treinar de novo, todos os magos que usam água grime estão condenados a ser bucha de canhão. Lei Lin de repente suspirou. O Magus World estava cheio de armadilhas e perigos. Tudo bem, vamos sair. A introdução ao Morning Star Magi terminará aqui. De repente, Robin se virou por um momento. Além disso, todas essas informações podem não ser tão confidenciais, mas só circulam entre os superiores de algumas organizações.